Aleluia, a presença do Senhor. É o nosso melhor lugar. A presença manifesta. Ela está manifesta aqui. Veja o mundo lá fora. O que há? O que se produz? Tua presença, Senhor. Oh, aleluia. E o que tem na presença de Deus? O que há na presença de Deus? Aleluia. É a manifestação do poder de Deus. É a unção que quebra todo jugo, que cura. Oh, aleluia. Que nos edifica. Aonde há amor, aonde há paz, aonde há alegria, aonde há bondade. Que esse é o caráter do nosso Pai. Aonde a presença dele, ela se manifesta. Todos esses atributos dele são manifestos juntos. Por isso nós podemos desfrutar. Porque primeiramente a presença dele habita em nós. Por meio do seu Espírito Santo. Por isso todos esses atributos, eles já fazem parte do nosso ser. Eles já fazem parte da nossa natureza. E neste momento, unidos como uma família, como a noiva de Cristo, a igreja, ela se manifesta. É a presença manifesta de Deus. Jesus Cristo está aqui. Ele está no nosso meio. Que assim diz a palavra de Deus. Aonde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ele estarei no meio deles. E ele está aqui. Ele quer fazer. Ele bate à porta do seu coração. E se alguém ouvir e abrir, ele entrará. Ele ceará contigo. Ele tomará uma refeição com você. Ele te oferecerá uma refeição. E você vai poder desfrutar de salvação, de perdão, de cura. Cura para o seu corpo, cura para a sua alma. Aleluia. Ele candeira abraço, perdão, cura e perdão. É o Deus do impossível. Algo impossível na presença dele. Quando a gente chega diante de uma autoridade que ela tem o poder revertido para fazer algo em nosso favor, para nos dar a graça dela. Aleluia. O que nós fazemos? Nós pedimos, nós fazemos uma petição. Conceda a sua graça,
porque você tem autoridade. Estamos na presença do Deus do impossível. Estamos na presença daquele que está sentado nos lugares mais altos, que tem um nome que é acima de todo nome. Tudo que se nomeie, Ele está acima. O que você precisa nessa noite? O que está te impedindo? O que tem sido um tropeço? O que tem sido uma muralha na sua vida para que você avance, para que você desenvolva na sua vida espiritual, o seu espírito? Nessa noite não estamos falando de coisas materiais, não estamos falando de coisas, profissões, não estamos. Estamos falando de coisas espirituais, porque nosso relacionamento com Deus é no espírito, é por meio do nosso espírito, e as coisas acontecem primeiro no espiritual, para que venham se manifestar no natural. Então, o que há nessa noite que você possa identificar? O que tem te impedido a avançar? O que tem te impedido a desenvolver o seu espírito? O que tem te impedido a atuar, a ser ativo na presença do Senhor, na obra do Senhor, no propósito que Ele tem para a sua vida? E você sabe, Ele já te revelou. Mas o que tem te impedido? Coloque diante dele, entregue. Ele te amou ao ponto de entregar o seu único filho para ter essa comunhão, para ter você estar nessa presença, para poder justamente entregar. Como a gente cantou aqui, Ele é fiel, Ele é bom, Ele é misericordioso, Ele é benigno, Ele é bondoso, e Ele é o amor. É na presença dEle, é na presença dEle. É o nosso lugar, é na presença dEle. É aonde todas essas coisas acontecem. É onde aquilo que estava travado é destravado, onde aquilo que estava enrolado, embaraçado, é desembaraçado. Não é sentando apenas numa cadeira, estudando ou trabalhando. É dessa forma também, mas não é só isso. Mas se desembaraça primeiro no espiritual. Desembaraça primeiro a nossa vida daquelas coisas que ainda estão embaraçadas, porque a gente ainda não conseguiu entregar para Ele. Mas agora, nessa noite, neste momento, na presença manifesta dEle, você pode entregar. Desfrute dessa presença. A medida que você honrar e desfrutar dessa presença, será a mesma medida das coisas se manifestando na sua vida, as coisas espirituais e naturais. Não há mais tempo. Não há mais tempo a perder. Os dias se abreviam. Não há tempo a perder. É hora de deixar as distrações. Está na hora de olhar para cima. É o momento de olhar para cima. Levantar o rosto. Contemplar as coisas do reino. Contemplar as coisas do alto.
Rejeitar o que o mundo tem a oferecer. Rejeitar o que Satanás tem te oferecido. Para te prender, porque ele é o ladrão que veio para roubar, matar e destruir. Abrir mão dessas pérolas de baixo valor. Trocá-las pela a pérola de grande valor, Jesus Cristo, o tesouro mais precioso. Vender tudo o que tem para comprar o campo onde o tesouro mais valioso está enterrado. Abrir mão, perder a sua vida para que você de fato ganhe ela. Morrer para este mundo, ressuscitar a ressurreição de Jesus Cristo agora como alma vivente, como um espírito, não apenas como alma vivente, mas um espírito recriado, um espírito vivo, que se renova, que é eterno. Oh, Pai, eu oro por essa consciência. Eu oro por essa revelação, Pai, em favor dos jovens e adolescentes, Pai. Oh, Deus. É o Espírito, é o Espírito, é o sangue. Nada mais importa. Nenhuma dessas pérolas mais tem qualquer valor se comparado à pérola preciosa, Jesus Cristo. Em nossa vida, a presença do Senhor em nós, a sua vida, Pai, a sua luz em nossa vida. Isso é o mais precioso, Pai, isso nós não negociamos. Nós não iremos corromper o Teu Espírito, que nos foi confiado, Pai. O Espírito Santo, a fonte do poder. Nós não iremos negociar. Nós não iremos fazer, Pai, comercialização com o mundo. Seremos luz. Seremos o sal da terra. O Senhor é o Deus do impossível. Tudo que estiver prendendo, tudo que estiver embaraçando, ó Pai, na vida dos nossos irmãos, na minha vida, ó Pai, nós entregamos a Ti, Pai, porque o Senhor resolve. O Senhor é poderoso. O Senhor criou o céu e a terra com a palavra da sua boca. Com teu sopro, o Senhor gerou vida no corpo sem vida. Oh, aleluia. Oh, Pai, com a tua palavra a matéria passou a existir. O que é impossível para o Senhor? Não há impossíveis. Então, qual é a sua causa? Qual é a sua situação? Qual é a sua circunstância que tem impedido do teu espírito de se desenvolver? Você está na presença dessa autoridade agora. E Ele já te deu a graça. Você já entrou na graça dele. Aleluia, a dádiva, o presente
presente, o dom imerecido é a graça. Você já está na graça dele. Só peça e entregue. Ele candeia abraço. Entregue agora neste momento. Aleluia. É o melhor lugar, a presença do Senhor. Porque na presença do Senhor podemos desfrutar do amor de Deus. E o amor, ele lança fora todo medo. O amor venceu a morte. Então, seja qual for a circunstância, qual a situação que você esteja passando, qual a tempestade, na presença de Deus, ela
existe. Por isso a palavra diz para a gente descansar. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a tua sombra descansará. Aleluia. Ele é um bom pai. Ele não mediu, ele não calculou. Ele não calculou o que ele perderia, o que ele estava entregando. Ele não sentou para calcular. Ele deu simplesmente tudo que ele tinha para ter essa comunhão, para ter essa você na presença dele. Você consegue imaginar a alegria dele? Quando você chega, quando você se achega, pelo preço que ele pagou, você já pode ter uma noção de qual é a alegria dele, de quando ele te vê parando tudo na sua vida e olhando para ele, se achegando, uma consciência da presença dele, se achegando a ele com essa consciência de que está na presença do seu Pai, do seu Deus. Eu não consigo imaginar a alegria dele. É aquele pai que senta, se ajoelha, coloca o ouvido perto do filho e: ei, filhão, ei, minha filhinha, me conta aí, o que está acontecendo? Porque pro papai aqui não tem nada impossível, não. Aleluia. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Pode se assentar, por favor. Boa noite. Como é que vocês estão? Estão bem? Vai ficar junto? Então tá. Então hoje nós ficaremos unidos com os Adolas, né? A gente fará o culto junto. Mas com uma condição, viu? Vocês vão ter que sentar mais para frente aqui. Beleza? Beleza? Então podem vir, podem vir. Principalmente os Adolas. A gente quer vocês com a gente, perto da gente, viu? Não é só porque vocês vão lá para cima e tal que a gente não. A gente gosta de vocês aqui perto. Então, pode se achegar. Tem uma galera meio tímida aí. A gente tá em família, viu, gente? A gente tem o mesmo pai. Então vamos lá. Deus, ele fala por meio da palavra dele, né? É a primeira forma dele falar conosco, é por meio da sua palavra. Então, não tem outra forma de falarmos de Deus sem olhar a palavra dele. E vamos abrir lá em 1 Coríntios 6. No verso 12. Essa carta, Paulo escreve para a igreja que ele fundou em Corinto. Ficava na Grécia, é uma cidade que ficava num lugar que era uma passagem comercial para que o Império Romano pudesse escoar uma produção agrícola, né, para os portos, ali nessa região da Grécia. Então, é uma cidade ali que era uma cidade cosmopolita, né? Muitos habitantes de diversos lugares do mundo conhecido da época. Então lá tinha abundância de tudo e dinheiro à torta e à direita. Então era uma cidade que até para o mundo da época, não para os judeus, não para os cristãos, mas para o mundo da época, era uma cidade conhecida por sua
suas iniquidades, né? Por seu procedimento, sua forma de vida bastante promíscua mesmo. Muitos pecados, muita iniquidade, muita imoralidade. Então Paulo, sabendo disso e sabendo que essa prática mundana ela estava acontecendo dentro da igreja, ele escreve essa carta e trata a respeito desses assuntos com aquela igreja. E aqui tem coisa assim bem interessante para a gente falar outra coisa. Ele fala de caso e ele ainda fala quem que falou. O mais interessante é esse. Ele fala quem que foi que contou. Fala de caso de uma pessoa, um filho que estava dormindo com a madrasta dele. Ou seja, a esposa do pai dele, e ele estava tendo relações com aquela mulher. Dentro da igreja, né? Não dentro da igreja, literalmente, gente. Ele frequentava a igreja e estava tendo esse procedimento. E ele fala, ó, tira ele do meio de vocês, senão vocês vão se contaminar com isso aí. Ele não quer se arrepender, ele quer continuar nessa prática deliberada, então ele não tem lugar mesmo aqui, ele não quer viver a novidade de vida que Cristo conquistou para nós. Né? Então é nesse contexto que ele escreve para Coríntios. Aí ele fala da ceia do Senhor, fala, né, da gente relembrar, em 2 Coríntios, fala para a gente relembrar o sacrifício de Jesus Cristo, né, que ele morreu para este mundo para que nós morrêssemos também e ressuscitássemos na mesma ressurreição dele. E lembrando disso, com o pão e o vinho, que simboliza a carne e o sangue, que foram entregues ali na cruz, para que a gente não mais precisasse ter esse tipo de vida. E ali ainda nessa parte que ele fala de não tomar a ceia indignamente. Indignamente é dessa forma, de qualquer jeito. É tipo tendo consciência. Caramba, de onde ele me tirou? Escravo do pecado, do diabo, no império das trevas. O império, ele exerce domínio sobre o território conquistado. Ele nos transportou para o reino. O reino é o quê? Ele é reconhecido por aquele povo. Então, ele nos transportou para o reino de Deus, o reino de Jesus Cristo. Ou seja, a gente reconhece que ele é Senhor da nossa vida. E voltando, né? Aqui em Coríntios, na primeira carta, capítulo 6, verso 12. Paulo fala da sensualidade. O que é a sensualidade? É dar vazão à carne, dar vazão aos desejos carnais. A gente às vezes associa muito a algo sexual, mas não é só necessariamente isso. Mas aqui nesse caso aqui ele está falando de uma sensualidade carnal do corpo. Vamos ver aqui, ó. Verso 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Olha aí, uma verdade. Os alimentos, porque o Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, se a gente se deixa dominar por outras coisas, elas passam a ser o Senhor da nossa vida. Exemplo, dinheiro, né? O amor ao dinheiro. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto este como aquele, ou seja, o alimento e o estômago. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor, Jesus Cristo, e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Está falando do corpo, viu? Nosso corpo, hoje, nós somos um ser trino, né? Somos um espírito, temos uma alma e habitamos em um corpo. O nosso corpo é uma morada, é um templo, né? E o nosso corpo e a nossa alma, no momento que a gente recebe a Jesus Cristo, que passa pelo batismo do Espírito, nosso espírito, ele é recriado. E é por meio dessa dimensão do Espírito que a gente tem um relacionamento com Deus. Por isso que a gente precisa estar desenvolvendo o nosso espírito. Por isso que a gente precisa estar alimentando o nosso espírito. E o alimento do Espírito é a palavra de Deus. O nosso corpo e a nossa alma, que é o nosso intelecto, a nossa mente, nossos sentidos, emoções, eles ainda não foram salvos. Por isso que Paulo fala, em Gálatas, se eu não me engano, que a carne milita contra o espírito, ela briga com o nosso espírito, porque eles são de naturezas diferentes mesmo. Mas se o nosso espírito está fortalecido, ele consegue subjugar os desejos da nossa carne.
Por isso que ele fala que os crentes que são renascidos, receberam Jesus Cristo, mas ainda estão andando na carne, né? São crentes carnais. Existem os crentes espirituais e os crentes carnais. Ele tem essas duas diferenciações, essas duas diferenças. E o que ainda anda debaixo do domínio da carne, deseja as obras da carne, ele é um crente carnal ainda, e ele vai amadurecer, ele precisa crescer, precisa ser alimentado. Vamos continuando aqui. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Meretriz é prostituta. Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Ou seja, esses outros, né, ele está falando de outros pecados, né, de, digamos, de mentira, de fofoca, de calúnia, de facção, de todas essas obras da carne aí que a gente conhece. Ele está falando desses, esses são fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós e que tendes da parte de Deus o que não sois de vós mesmos? Ou seja, nosso corpo é o templo do Espírito Santo, habita a presença divina em nosso corpo. Ele está falando, por acaso o seu corpo não é isso? O templo dessa presença poderosa, santa. Então, aí ele fala, por isso que os membros desse corpo, eles não podem ser usados para o pecado. Porque foram comprados por preço, ou seja, custou caro. Agora, pois, glorificar a Deus no vosso corpo. Deixa eu ver até onde aqui. Glorificar a Deus no vosso corpo, ou seja, o nosso corpo glorifica também a Deus. Então, o nosso corpo faz parte do pacote. Quando a gente recebeu a Jesus Cristo, como a gente já falou, fomos feitos nova criatura no nosso espírito. Nosso espírito foi recriado. E aí o que a gente faz agora com o nosso corpo e a nossa mente? A palavra fala, o nosso corpo a gente entrega ele como um sacrifício vivo. Ou seja, não faz o que ele quer. A gente não vai fazer as obras da carne, o que ele quer. Eu estou falando de obras da carne, a gente vai ler o que é isso. Mas o sacrifício vivo é isso. O que o seu corpo quer? O seu corpo quer ficar em casa, assistindo Netflix, olhando Instagram, ao invés de pegar e ler a Bíblia, orar, vir ao culto, sair para o evangelismo, né? Ou qualquer outra coisa do tipo que são coisas do reino. A Bíblia fala, buscai as coisas do reino em primeiro lugar. O nosso corpo não vai querer isso. A nossa alma não vai querer isso. Por isso que a gente tem que dominar com o nosso espírito essas duas dimensões do nosso corpo. Então o corpo a gente oferece como sacrifício vivo. E a nossa alma, o que a gente faz com ela? A gente renova ela. Renova como? Com a palavra de Deus. Tiago fala para a gente renovar a nossa mente com a palavra de Deus. Ou seja, a gente meditar nela dia e de noite, porque ela é capaz de salvar a nossa mente. O que acontece? O mundo, hoje, ele desenvolve muito o corpo e a alma. Né? A gente, por exemplo, um exemplo prático, a gente vai para a escola. É obrigado, no Brasil, a criança de determinada idade entrar na escola e estudar. O que acontece na escola? A mente dela é desenvolvida, o intelecto dela é desenvolvido. Ela vai aprender sobre Bhaskara, vai aprender átomo, vai aprender português, vai aprender um monte de coisa que dificilmente ela vai usar na vida aí, né, na vida prática. Mas aprende. E vai fazer educação física, né? Porque o corpo precisa estar saudável, né? Precisa estar bonito. Aí sai da escola, continua, vai fazer uma faculdade, vai estudar para um concurso, ou vai trabalhar, e para esse trabalho você precisa se capacitar, precisa aprender. Aí o seu corpo precisa estar saudável, vai para a academia, toma remédio, toma suplemento, come frango com batata doce, né?
Faz aquelas dieta, sei lá o que, soviética lá, o povo faz. Ou seja, sempre desenvolvendo o corpo ou a mente. Enquanto você não desenvolve o espírito. E quando você quer desenvolver o seu espírito, o que acontece? O mundo, né? Porque a Bíblia fala, né? João falou isso. No mundo jaz o espírito do anticristo. O anticristo é tudo que vai contra Cristo. É o inverso. Jesus é a luz, o que é anticristo é a treva, por exemplo. Então, no mundo jaz o espírito do anticristo. E se no mundo você está desenvolvendo o seu espírito, eles olham para você e falam, você é um Zé Mané. O que você está fazendo? Você está perdendo seu tempo. Por quê? Porque eles não têm ainda um espírito recriado. Quando Jesus falou para Nicodemos, é preciso que você nasça de novo. Aí ele chega e fala, mas eu vou voltar para a barriga da minha mãe e vou nascer de novo? Aí Jesus olhou para ele, o homem entende das coisas da carne, mas Deus entende do Espírito. E foi quando a gente recebe o Espírito Santo que a gente passa a entender essas coisas. Quando a gente desenvolve o nosso espírito, a gente passa a compreender cada vez mais essa dimensão que é menosprezada, que é deixada de lado pelo mundo. Por quê? Porque o diabo sabe que se essa área está desenvolvida na nossa vida, é a área que a gente está tendo a comunhão com Deus. E lá a gente vai receber as revelações das verdades, das puras verdades de Jesus Cristo, por exemplo. E aí ele perdeu o domínio na nossa vida. Então ele não vai querer que a gente desenvolva essa área da nossa vida. O mundo não vai querer deixar. Ele vai fazer chacota. Está indo para a igreja, está lendo a Bíblia, essa oração doida aí que vocês fazem, ficar cantando essas músicas, entendeu? O mundo vai fazer chacota, vai falar que você é E hoje a gente vê isso muito nos filmes, né? O pessoal... E desenho também. A gente vê muito em desenho. Aquela pessoa que é carola, quadrada. A gente vê isso muito claro em filme, desenho. O mundo colocando essas pessoas num grupo de pessoas com a inteligência limitada, uma cognição baixa. O mundo faz isso. Mas só que a gente sabe que não é bem por aí. A gente sabe onde é que está a verdadeira alegria, a paz, aonde está a nossa justiça, a nossa identidade, quem nós somos. Enquanto o mundo lá fora, o diabo está prendendo as pessoas no quanto que elas ganham, né? Aonde elas moram, quantas pessoas ela tem seguindo na mídia social, quantos likes. Todas essas coisas, ele prende essas pessoas nisso aí. E elas não conseguem sair dessa realidade, dessa mentalidade. Mas, sem falar, as pessoas viciadas, né, quimicamente, em drogas, em vícios, né, em sexo, em bebida, estão presas. Ela não consegue sair daquilo ali. Até o dia que conhece Jesus Cristo. Por quê? Porque é rompido isso aí. Ele passa a ser uma nova natureza espiritual. E passa a ter uma comunhão com Deus. E ali é um rio de água viva. E a pessoa vai se enchendo. Ela vai se transformando. Por isso é tão importante a gente estar com essa consciência de que nós somos um espírito. E que a nossa relação com o Pai é pelo Espírito. Né? A palavra vai renovar a nossa mente, mas é no nosso espírito que vem a revelação. O Espírito Santo, ele nos ensina, ele é nosso guia, nosso mestre e o nosso ajudador. E ele habita dentro de nós, ele vai nos trazer a revelação de toda a verdade, de todas as coisas, inclusive naturais. Então, sabe aquela circunstância, aquela situação, está quebrando cabeça, às vezes, na faculdade ou no trabalho, o Espírito Santo ajuda. Somos reis sacerdotes. A gente foi feito para reinar em vida também. Então, o Espírito Santo vai nos auxiliar a isso. Mas voltando aqui. Vamos abrir em Romanos capítulo 1. Vamos lá para o versículo 18.
A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Caramba, que frase sinistra. A ira de Deus, o que é a ira de Deus? Deus fica bravo? A ira não é isso, ira de Deus. A ira de Deus é o que é? É a justa recompensa por alguma coisa. Então, se a pessoa, né, o ser humano, ele planta, ele colhe. E a ira de Deus é isso, é a justa recompensa por aquilo. A justa recompensa, a ira de Deus é o quê? Aqui, nesse caso específico, né? É a separação do homem. Onde há pecado, Deus não pode habitar. Então, Deus não vai quebrar esse princípio, porque Ele é justo, Ele é santo, Ele não vai pecar, Ele não vai contra a sua própria natureza. Então, o pecado separa o homem de Deus. E a ira de Deus é o quê? É a realização da consequência daquele pecado, que é a morte. O salário do pecado é a morte. A gente vê, aqui em Romanos a gente vai ver. Então essa é a ira de Deus. Ela se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Isso aí está bem claro. O que ele quis dizer aqui? Deus se manifesta na natureza. Tais homens, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecido de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se, é porque com a luz aqui fica estranho. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Ou seja, achando que estava sabendo demais ali na inteligência racional do homem limitada, estava se achando o cara. Nossa, eu sei de tudo. Eu sei as filosofias, né? Tudo aí que o povo fala. Aí surgem os filósofos da origem do mundo, da matéria, não sei o quê. Aí chega o outro falando de moral, tal. Bacana, legal. Mas isso não é a verdade suprema, universal, do Criador do universo, não. Ela está aqui na palavra. E aqui ele falando, inculcando-se, ou seja, metendo dentro da cuca mesmo, da cabeça. Por sábios, tornaram-se loucos. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível. Ou seja, começou a criar divindade com a natureza humana. Né? Tem Deus que sente inveja, vergonha, ciúme, que mata, que faz tudo aquilo. Ou seja, começa a criar histórias, mitos sobre divindades, né, com a mesma natureza do homem, e passa a adorar aquilo ali. Ou seja, rebaixou, foi para o nível abaixo. Está adorando coisa que é antropomorfismo, né, dá uma natureza do homem para essas coisas. E mudará a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis, ou seja, adorando animais agora. O negócio ficou mais cabuloso. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Ou seja, de onde vem essa sabedoria? Do mundo. E no mundo jaz o maligno, e no mundo está o anticristo. E o que o Deus desse século, o Deus desse mundo, o príncipe desse mundo, ele quer fazer com o homem? Quer escravizar. Quer botar ele na pior situação possível de imundícia, de depravação, lá embaixo. Quer tirar a dignidade dele. É isso que acontece. Então, o que esses homens com essas sabedorias começam a fazer?
Mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura no lugar do Criador. Por causa disso, verso 26, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural das suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Muito claro. O que aconteceu? Ou seja, que condição, uma vez que eles rejeitaram a Deus, mesmo eles se manifestando, né, a eles, a sua glória, eles rejeitaram a Deus e foram ladeira abaixo. Criaram umas divindades, começaram a adorar e o procedimento deles foi decaindo, ao ponto de chegar assim, ó, a receber a merecida punição pelo seu erro. Ou seja, ele plantou, ele colheu. E quem está por trás disso? Satanás. O diabo. E o que são essas coisas, né? Vamos dar uma aprofundada. Gálatas 5:16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Ou seja, do vosso querer, ele está falando de você, de nós. Porque nós somos um Espírito e quando recebemos Jesus Cristo, passamos a ter a mesma natureza de Jesus Cristo, santo, puro, imaculado. Então, como a gente quer agir? Dessa forma. O que o vosso querer, ou seja, é fazer o que o Espírito quer, as coisas boas, as coisas puras, as coisas santas, ou seja, exercer o fruto do Espírito. É o que o nosso Espírito quer, mas a nossa carne, ela vai combater isso. Mas aqui, vamos lá. Mas, versículo 18, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são. Aí começa. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizade, porfias ou mentiras, ciúme, ira, discórdia, dissensões, facções, inveja, bebedice, glutonaria, só coisa, né, que a gente vê que é comum no mundo, né? E coisas semelhantes a essas, ou seja, tudo que tem um fruto ruim. O que a gente pode dizer de fruto ruim? Não está amando o próximo, né? Não está amando a si mesmo no sentido de eu sou filho de Deus, eu fui separado, santificado é separado. Fui santificado, fui separado, essa é a minha condição agora. A pessoa, quando está na obra da carne, ela não está considerando isso. E não está amando ao próximo. Está tendo ciúme, inveja, facção, querendo mal. E todas essas outras coisas. Está querendo saciar o seu desejo, a sua sensualidade, em detrimento do outro. Eu quero ter relação sexual. Aí eu preciso de uma outra pessoa para isso. Aí eu vou lá e corrompo também aquela pessoa. Porque eu quero saciar um desejo meu. Quanto mais melhor, quanto mais pessoas diferentes, melhor. É meio que isso. A lógica do mundo, né? Tipo, como é que você sabe se você achou o que é bom, se você não experimentou tudo? Esse é um sofisma. É isso aqui, ó. É uma obra da carne isso aí também. Porfia. É uma mentira. O mundo fica botando essas coisas para a gente acreditar. Vem uma caixinha bonitinha. Quando tu abre, é um veneno. São as obras da carne. Por que a gente está falando sobre isso? Né? Para isso ficar muito claro para nós. Para isso ficar como a luz do dia. O que são obras da carne? E o que é o fruto do Espírito? Ou seja, o que é de Deus e o que não é. O que é santo, puro e o que não é. São essas coisas que a gente viu aqui agora. E o mundo, as pessoas no mundo, elas estão escravas disso. Elas não conseguem viver uma novidade de vida, né? Uma vida diferente. A Bíblia fala que nós
Depois que recebemos Jesus Cristo, vivemos uma novidade de vida, ou seja, livres do pecado, livres do fruto da obra da carne, né? O fruto do Espírito agora faz parte de nós. E o fruto do Espírito? O que é? Vamos lá no versículo 22. É o amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E se a gente for pegar aqui o resumo, é amor. Tanto que lá em 2 Coríntios 13, Paulo fala que o dom supremo, digamos, é o amor. E ele começa a falar, o amor, tudo espera, tudo suporta, tudo crê, o amor não arde em ciúme, o amor não tem inveja. Se eu falar a língua dos anjos, dos homens, não tiver amor, será como um sino que toca, né? Ou seja, cara, sem amor não tem menor sentido nada nessa vida. É basicamente isso. Por isso que Deus é amor. Ou seja, se Deus é amor e sem amor nada tem sentido, sem Deus nada tem sentido. Regrinha de 3. Então, se Deus é amor, e sem amor nada faz sentido, nada tem valor, então sem Deus nada faz sentido, nada tem valor. Graças a Deus, aí está a boa notícia, conhecido também como evangelho. Evangelho é isso, boas notícias. Que é o quê? Fomos livres disso. Fomos livres da obra da carne, fomos livres de estar praticando essas coisas. Isso não faz mais parte da nossa natureza. E o ponto aqui, né, também dessa parte sensual da carne. Fomos livres disso. Isso não pode ser mais um empecilho na nossa vida. Não pode mais. Se está sendo, está ilegal. Está errado, não você, claro, né? Tipo, não está errado, você tem um problema. Não. Está errado, ele está no lugar errado, ele tem que sair. Isso aí. Você consegue. Como? Por meio de Jesus Cristo. Sacrifício, sacrificando o corpo, renovando a sua mente com a palavra, se expondo à unção, se expondo à presença de Deus, como as brasas aqui, e também em casa, no seu momento individual, fazendo isso. É simples. É simples, e é prático. É tirar um tempo da sua vida, da distração. Né? Vai lá, ore, leia a palavra. Você está fazendo a melhor coisa que você pode fazer. Por quê? Porque isso vai dar fruto na sua vida. Na sua vida profissional, na sua vida emocional, na sua família, no seu relacionamento de namoro, de casamento. Aqui não sei se alguém tem filho, mas também no relacionamento com os filhos, com relacionamento com seus pais. Né? Às vezes é um relacionamento conturbado, mas tem jeito. Tem jeito. O fruto já está dentro, o fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, benignidade, bondade, temperança, domínio próprio, mansidão, já estão dentro. A gente só precisa fortalecer isso, a gente só precisa alimentar o lado certo. E por que a gente consegue fazer isso? Vamos lá para Romanos 5. Tem que ter Romanos 5, né, meu bem? Tem que ter Romanos 5. Ela já cansou de ouvir esse capítulo. Vamos primeiro lá para o 4. 4 a partir de 16. Aqui, essa carta de Paulo aos Romanos, ele fala basicamente sobre o quê? A salvação é pela fé. Porque existia a lei dos judeus e a lei ela meio que era uma forma de cobrir o pecado do homem para que Deus pudesse ter uma comunhão parcial, digamos. E o judeu ele jogava toda a confiança dele, a esperança dele na lei. E Paulo ensina que Jesus Cristo ele cumpriu essa lei, foi saciada a necessidade de justiça de Deus na cruz por meio de Jesus Cristo, e agora a gente pode ter a salvação e a redenção pela fé. Simples assim. Você crê com o seu coração, confessou com a sua boca, Jesus Cristo é o Senhor, acabou. Você está salvo, adquiriu
Parabéns. Você agora é membro premium, né, do reino. Você agora está equiparado com Jesus Cristo, está assentado à destra de Deus nos lugares mais altos. Então vamos aqui, aí esse é o contexto aqui da carta. Aí aqui no verso 16 ele fala: essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão. Aí ele vai falar aqui que Abraão ele foi justificado pela fé, porque nem existia lei ainda. A lei veio com Moisés, Abraão é anterior. E ele fala, e Abraão, ele morreu como justo. Como? Pela fé. Por causa da fé. Aqui, ó, porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito. Por pai de muitas nações te constituí. Perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. A esposa dele não podia ter mais filhos, não podia ter filhos, na verdade, e ele já era idoso. Aí, né, e Deus falou, você vai ser pai de nações. Ele, é isso aí, eu creio. E essa fé é que salvou ele, a fé no que Deus falou. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo, amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Deus falou, se com seu coração você crê e com a sua boca você confessar, Jesus Cristo é o Senhor que ressuscitou dentre os mortos, você está salvo. Você crê nisso? Você está salvo. Simples assim. Pela graça. É um dom, um presente, uma dádiva sem merecer. Não por obras, não por ter cumprido a lei, por ter sido o fariseuzão, cabulosão, né? o ministro do STF lá que sabe a lei toda, cumpre tudo, o cara sinistro. Não é por isso. Foi dado para todos. Por isso que aqui Abraão foi também justificado, pela fé, se fortaleceu dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera, pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça, porque creu. E não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Ou seja, é pela fé nisso. Ele ressuscitou, para que nós pudéssemos também ressuscitar, morrer a mesma morte para o mundo e ressuscitar na mesma natureza, na mesma condição de Jesus Cristo hoje, glorificado. Vamos entrar aqui agora no capítulo 5, porque aí Paulo continua destrinchando. A justificação, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, antes não tinha paz, a gente era inimigo de Deus, e a Bíblia fala que quando a gente ainda era inimigo dele, ele entregou Jesus Cristo em nosso favor. Então a gente não tinha paz com ele, mas agora, por meio de Jesus Cristo, temos paz com Deus. Por intermédio de quem? Ou seja, por meio de Jesus, obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Ou seja, a salvação de Deus, ou seja, a vida eterna, né? A vida eterna é o que? É quando nós formos morar com Deus para sempre, pela eternidade. Ela já se cumpriu na nossa vida? Não, mas nós cremos que somos salvos. Né? Porque a palavra diz, se você crê, você é salvo. Então nós cremos que é salvo, apesar da salvação ainda não ter se manifesto na nossa vida. Por isso nós somos herdeiros, porque é uma herança que nós temos. A partir do momento que nós recebemos Jesus Cristo, nós somos enxertados na videira, fazemos parte daquele ramo ali, ó, daquela planta. E nos tornamos co-herdeiros com Jesus Cristo. Do quê? Da vida eterna com Deus.
Então é disso que ele está falando, né? Essa é a esperança. Vamos lá para o versículo 6. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém até anime a morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados, ou seja, agora que nós fomos feitos na mesma natureza de Jesus Cristo. Deus olha para nós e ele vê Jesus. Ele fala, muito mais agora, pelo seu sangue, nós fomos justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Lembra o que é ira? É a justa recompensa pelo mal, pelo pecado. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação, ou seja, a comunhão. Podemos estar na presença de Deus agora. Podemos desfrutar de um relacionamento como de um pai. E como é que é um relacionamento com um pai? Você pede, você se achega, ele te aconselha, né? Um bom pai. E aqui nesse capítulo ele vai falar agora algo mais doutrinário, assim, né? Que se por um homem que foi Adão, que entrou o pecado no mundo, também pela morte de um justo, né? Por causa de um homem, Jesus Cristo, também a justiça, a justificação, ela também recaiu para todos. Né? Então, se pelo pecado, um pecado, todos pecaram e morreram foram separados espiritualmente de Deus. Também por um justo, todos também foram justificados. Se pela morte, pela desobediência de um, todos também rodaram, também pela obediência de um só, todo mundo vai se dar bem. Aí esse capítulo é falando sobre isso. E aqui no finalzinho, ele fala, versículo 20, sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, ou seja, para que abundasse o pecado. Ou seja, a lei ela veio para mostrar, ó, tem um troço errado aí. Né? A lei ela serve muito para isso. Né? No penal, no direito penal, fala tipificar o crime, ou seja, a lei vai falar, esse crime existe. Eu vou tipificar ele, vou transformar ele num tipo. Né? Cometer um crime, um estelionato, matar alguém, roubar, furtar. Aí a lei penal vem e fala, ó, isso é um crime e a punição para esse crime é tantos anos de cadeia. A lei veio para isso. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Mas para quê? Simplesmente para condenar as pessoas? Não. É para que viesse uma sensação, uma necessidade, uma consciência de necessidade de redenção. Ou seja, cara, eu estou pecando, eu estou errando. Eu preciso de graça. Né? Agora esse assunto voltou muito aí, rolou um indulto presidencial aí, e eles estão falando, é o indulto da graça, né? Ou seja, o presidente concedeu a graça a uma pessoa, para que aquela punição não fosse aplicada nela. É a graça de Deus a nós. Nós éramos merecedores, nós praticamos o pecado sobreveio. Mas a graça de Deus, ela afastou a punição. É isso que aconteceu. A lei falou, pecou. Qual que é o salário disso? Morte. Aí Deus veio com a graça. Não, mas eu concedi a graça para ele. Como que a gente recebe essa graça? Pela fé. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, ele afastou essa punição de nós. E a gente viu aqui falando sobre, né, então, tá bom, ele afastou a punição. Eu vou continuar praticando? Aqui Paulo começa a fazer uma pergunta retórica, né? Que diremos, pois? Já no capítulo 6. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Ou seja, quanto mais pecado, mais graça, o negócio está bom, né? De modo nenhum. Pronto, está respondido. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos?
Ou seja, você foi separado, não, do pecado? Como é que você consegue continuar vivendo para o pecado? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Esse batismo é o batismo do Espírito, que é quando a gente recebe a Jesus Cristo, a gente nasce uma nova criatura, o Espírito, morremos para o mundo e agora vivemos uma novidade de vida, uma nova natureza, uma nova criatura. O batismo nas águas ele é um simbolismo disso, é uma representação. Né? A imersão é a morte para o mundo e a saída da água é a ressurreição para a vida de Deus. Então, ele está falando daqui do batismo do Espírito. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que com Cristo fosse ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai. Assim também andemos nós em novidade de vida. Ou seja, cara, isso não faz mais parte da sua vida. Jesus morreu, ele se entregou, ele recebeu na cruz todo o pecado. Ele se fez maldito, ele se fez pecado, ele se fez miserável, ele se fez enfermo. Deuteronômio 28 a gente vê qual que é a consequência do não cumprimento da lei, a maldição da lei. E Paulo fala, ele levou sobre si a maldição da lei. E a maldição da lei é o quê? É a miséria, é a doença, é a morte espiritual e a morte eterna. Jesus levou sobre ele naquela cruz. E quando ele estava no Getsemane, ele estava chorando, pedindo para que Deus afastasse aquele cálice dele, suando sangue. Não foi apenas pelo o receio físico de sofrer na carne, mas pela separação, porque o salário do pecado é a morte espiritual é a separação de Deus. E o que ia acontecer com Jesus na cruz? O pecado ia ser lançado sobre ele, ele ia morrer espiritualmente na cruz, ou seja, seria separado de Deus pela primeira vez na eternidade. Ele é um com Deus. João 1 fala, né, que o princípio era o verbo estava com Deus e o verbo estava no princípio de todas as coisas. Sem ele, nada que se foi feito se teria feito. Ou seja, Jesus, ele estava no princípio com Deus. E ele se fez carne entre nós, habitou entre nós. Ele abriu mão da sua glória, se fez homem, né, obedeceu até a morte e a morte de cruz, levando sobre ele todos os nossos pecados, toda a maldição e toda a condenação. O escrito de dívida que hoje nos traz a paz com Deus, estava sobre ele naquela cruz. Isaías 53 fala isso. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O castigo que traz a paz estava sobre ele. Traz a paz com Deus. Hoje a gente pode, não mais como inimigos de Deus, a gente não chega a Deus, mas como inimigo dele, que você teme. Você tem medo de Deus. Não, a gente se achega agora como filho, por causa de Jesus Cristo. Então, livres do pecado, livres dessas práticas, do fruto, da obra da carne, né? Então vamos seguindo aqui. Vamos lá. Aqui, verso 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, a obra da carne. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, sim da graça. Então, a gente tem agora essa esperança essa novidade de vida. Não mais escravos do pecado, não mais praticantes, né, das obras da carne. Mas agora, nossos membros, nosso corpo, ele é servo de Jesus. Eis-me aqui, envia-me a mim. A gente canta isso muito, né, de essa consagração, de entrega. Né? Eu confio em ti, você é fiel. O que isso significa? Cara, eu me entrego.
faça como queres. Né? Tem a música. A Bíblia fala, né, que por que Deus é digno de confiança? Porque tem um texto. Estou tentando lembrar agora onde que era, mas eu vou falar o texto e vocês vão lembrar. Que fala que aquele que não poupou o próprio filho, ele por um acaso vai ficar minguando, vai ficar, né, pechinchando coisas na nossa vida. Mas ele só pode fazer se a gente entregar. Se a gente entregar. Ele não é o tipo que toma. Ele bate a porta e a gente abre. E aí ele entra. E muda as coisas de lugar, né? Tem a música, né? Pode entrar, a casa é sua, né? O sofá está ali, pode botar ali, a cama está aqui, pode botar para lá. Esse móvel aqui está velho, leva embora. É isso. É ele entrar na nossa vida e mexer para ficar melhor. Ele é bom. Então essa é a nossa vida hoje. Não mais escravos dessas coisas, da obra, da carne, mas evidenciando o fruto do Espírito. Vamos voltar lá, Gálatas 5. Só para a gente relembrar. O fruto do Espírito, verso 22, é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. A gente é capaz, porque é o Espírito, fortalecido na palavra, na adoração, nas ações de graça, salmodiando, né? Enquanto a gente está aqui louvando ao Senhor com música, salmodiando, né? A gente tem uma facilidade maior de memorizar as coisas quando é música, né? Quando a gente está na escola, no cursinho, precisa memorizar alguma coisa, a gente usa muito esse artifício da música. E a música é isso. É a gente tá trazendo a memória, louvando a Deus sobre a natureza dele, sobre quem ele é. Né? É importante a gente estar com essa consciência. Né? E uma forma de decorar salmo, por exemplo, é música. Muitas músicas por aí que é o salmo cantado, e a gente memoriza. E na hora que está aqui cantando, até uma outra música, a gente é levado a uma adoração, espírito e verdade, né? Falando salmos, salmodiando, cânticos espirituais, ou seja, cânticos em línguas, que é a oração perfeita, né? Sem a trava da língua natural, né? Que é o próprio Espírito Santo que nos concede para falar. Então, é isso, a gente está nessa consciência, né? De ter um Espírito, que já é uma nova natureza, pura, santa, separada, justificada, livre das obras da carne. Já é. Basta a gente botar a carne e a alma no lugar dela. Que aí, gente, cara, não tem mais nada que pare a gente. É Deus na nossa vida. Amém? Amém, é isso então. Vamos dar prosseguimento? É isso. A palavra é essa.